Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Marques de Andrade e eu estou aqui para gravar o nosso último vídeo da nossa playlist de Era Vargas, tá bom? Só um minuto que o E saiu apagadinho. Enfim, o nosso último vídeo aí de Era Vargas, tá bom? Os outros vídeos anteriores que nós já fizemos, eu falei praticamente no primeiro vídeo sobre os antecedentes da Era Vargas, os antecedentes e as características. No segundo vídeo eu falei sobre a primeira fase, que foi a fase do governo provisório, que foi de 1930 a 1934. No segundo vídeo eu falei sobre a segunda fase, que foi o governo constitucional, de 1934 até 1937. E nesse vídeo último, vou falar da última fase do governo Vargas, o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945, tá bom? Tudo bem? Então, só para situar vocês aí nessa linha do tempo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Se quiser saber mais detalhes sobre a outra fase, acesse os outros vídeos lá. E eu também fiz uma playlist de naturalismo. Então, isso também é um pouquinho importante aí, se você quiser aprender um pouquinho sobre naturalismo, tudo bem? Bom, antes da gente começar o Estado Novo, eu vou me apresentar, tudo bem? Eu sou Ricardo Marques de Andrade, para quem não me conhece. Eu curso Faculdade de Letras, Português e Inglês, na São Judas Tadeu, no campus da Moca, tudo bem? No período noturno, eu estou no meu primeiro semestre, e eu estou aqui representando a coordenação da Cíntia Pittini, ok? Tudo bem? Bom, vamos lá então para essa Estado Novo, para a gente fechar com chave de ouro a nossa querida Era Vargas, né? Então vamos lá. Bom, o Estado Novo, ele foi a última fase do governo Vargas. Ele foi do ano de 1937 até o ano de 1945, tudo bem? O Estado Novo, ele foi a ditadura da Era Vargas, tá? Ele foi a ditadura da Era Vargas. Ele foi intensa ditadura e vocês já vão saber que a gente vai estudar isso mais detalhadamente, tudo bem? Então, ele foi a ditadura do governo Vargas. Nessa fase, ele aumentou o governo executivo, né? Que era ele mesmo, o governo executivo, então ele reforçou o executivo, ele deixou mais forte ele mesmo, o executivo. Que mais? Então, ó, essa setinha aqui para cima significa que ele reforçou, tá? Ele subiu, aumentou o executivo. E a seta para baixo diminuiu, ou seja, ele diminuiu a liberdade civil. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo que ele aumentou o poder dele, ele diminuiu um pouquinho aí a liberdade civil. Ele falou, não, baixa a bola, não é bem assim que a banda toca. Então, ele aumentou o executivo e diminuiu a liberdade civil, ok? E aí, ele também implantou uma coisa assim, que não é muito legal, vamos dizer assim, que foi a censura. Ele implantou a censura, tá bom? Ele estreou, né? Ele falou, não, então vamos começar a censura. Ele censurava pessoas que eram contra eles. Isso é as características de tipos de ditadura, né? O populismo dele estava em alta propaganda política de seu governo. Ele fez muita propaganda política de seu governo, tá bom? Não podemos esquecer que ele era populista. Então as pessoas gostavam dele assim. Ele era populista, ele dava muita atenção para as massas, né? E dando muita atenção para as massas, ganhava muito apelo populacional, certo? Mesmo com a censura, mesmo com tudo isso. Ele criou os decretos-leis. O que são os decretos-leis? Os decretos-lei é que ele não precisava, por meio desses decretos-leis, ele não precisava de aprovação de outros políticos. Mas como assim a aprovação de outros políticos? Como é que funciona hoje no nosso país, por exemplo, que não é uma ditadura? Só deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou escrever com letra cursiva, sem aprovação. Como assim? Como é que funciona? O cara é presidente do Brasil. O presidente, ele não é... Tipo, o poder do presidente não é um poder muito absoluto. Sabe? Não é tipo assim, o presidente quer implementar uma nova regra, uma nova lei, vamos dizer assim.
Então, ele chega lá no Congresso e fala assim: ah, pronto, eu quero que essa lei seja assim, 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 assada, assada. E pronto, acabou. A lei vai ser assim e a população só tente a aceitar. Não é bem assim que a banda toca, tá? O presidente não tem esse poder absoluto. Ele tem que pensar. Aí vai, bola uma lei. Boa, bolou uma lei. Bolou uma lei, foi lá, enviou para o Congresso, enviou para os deputados, enviou para os senadores, tem um longo caminho aí, e eles que têm que aprovar. Entendeu? Então o poder do presidente não é absoluto. Aqui, no caso desse decreto-lei, ou seja, ele decreta, ele clama, ele impõe a lei. Então ele impusera a lei sem precisar de aprovação dos senadores, dos deputados. Então, o que ele decidia era lei, acabou. Entendeu? Então ele meio que o poder dele era absoluto. Meio que assim, entendeu? Era meio que absoluto. Por esse decretos-leis, né? Isso foi ruim, obviamente, nunca, em nenhum ponto de vista, isso é bom, porém, eu acho que uma coisa que mais sustentou Vargas, o Getúlio, no poder, foi o populismo, certo? As massas também ajudaram pra caramba ele, foi uma coisa que sustentou ele no poder, tá bom? Mas enfim, e aí o decreto-lei, sem aprovação, ele não precisava de aprovação nem dos senadores, nem dos deputados, ele fechou o Congresso, certo? Ele fechou o Congresso e assembleias, e os partidos políticos, todos, com exceção do dele, obviamente, mas as oposições, todos passaram a ser fechados, e se tivesse a criação de um partido político, esse partido político seria considerado ilegal. Não podia nem criar um partido político, tudo bem? Não podia. Então tinha censura, não podia criar um partido político e tinha decreto-lei. Isso tudo é característica de ditadura. Então não adianta negar falando que o Estado Novo não foi uma ditadura, porque sim, foi uma ditadura. Temos várias características aí que comprovam que realmente isso foi uma ditadura. Tudo bem? Continuando, que ainda não acabou. A censura, vamos falar só um pouquinho aqui da censura. A censura que o governo do Estado Novo fazia era basicamente pelo DIP. O DIP fazia. O que era o DIP, gente? Ricardo, professor, o que é o DIP? O DIP, na sigla, nos nomes oficiais, o DIP é Departamento Departamento, Imprensa, Propaganda. Era basicamente jornalismo, tá? Era basicamente o jornalismo DIP. E o DIP que fazia essas censuras, tá? O DIP criou um programa na rádio chamado A Hora do Brasil. A Hora do Brasil. E era por meio desse programa que a censura era feita, era por meio desse programa que a propaganda exaltando Vargas era feita, né? Então, através desse programa na rádio, era feito tudo isso a favor do governo de Getúlio Vargas. Tudo bem? Ah, acabou? Não, não acabou. Vamos lá. Outros benefícios que o Vargas deu. Isso foi da censura, basicamente, tudo bem? Isso foi da censura. Outros benefícios que o governo de Getúlio Vargas deu. Ele deu benefícios. Ah, mas não foi uma ditadura? Sim, foi uma ditadura, mas não quer dizer que é uma ditadura, que uma ditadura não vai poder dar benefício, né? É meio raro? É meio raro, mas tem uns casos aí que dá benefício, né? E quais que foram os benefícios dele? Quais que foram os benefícios que Getúlio acabou implantando aí no Brasil nessa época? Ele criou o salário mínimo, então teve a criação do salário mínimo. Ah, mas eu sou aquele aluno que gosta de datas, professor, então tudo bem. Ele criou o salário mínimo em 1940. Tudo bem?
Ele criou o salário mínimo em 1940. Ele criou a CLT. CLT. O que significa CLT? Consolidação. Leis trabalhistas. Consolidação, leis trabalhistas. Tudo bem? As leis trabalhistas, como o salário mínimo, que foi o que eu citei ali em cima, o salário mínimo teve as horas remuneradas, por exemplo, um trabalhador só podia trabalhar 8 horas, proibindo o trabalho infantil, teve férias remuneradas, todo trabalhador tem direito a férias remuneradas, mais ou menos essas posições assim. Então, a ditadura de Getúlio, ela foi chata na questão de censura, na questão de na questão mesmo de ser uma ditadura, porque toda ditadura é chatinha, né? Na questão de coisa, né? Tudo bem? Que mais? Foi chatinha, mas teve coisa boa. Teve coisa boa. A gente viu aqui agora nessas medidas, né? Salário mínimo, consolidação das leis trabalhistas, férias enumeradas, papapá. Então não foi uma ditadura totalmente ruim, né? Nessa questão. Na questão de trabalho, não foi. Tá bom. E agora, a gente vai chegar no fim. Vamos chegar no fim. E cadê o começo? Piada de tiozão, não repara, tá bom? Piada de tiozão, a gente tenta distrair aqui na história, mas nem a história distrai a gente, tudo bem? Bom, vamos lá então. Falando do fim da nossa querido Estado Novo. O fim. Como é que o Estado Novo chegou ao fim? Não foi nada de tipo, alguém chegou lá e matou Getúlio Vargas. Não. Getúlio Vargas se matou, mas não foi agora, tá? Foi depois, quando não estava mais na nossa era Vargas. Mas enfim, o Brasil, como é que chegou? Por causa que, ó, olha essa data, galera. 1937 a 1945, que foi o ano que durou o Estado Novo. Se você é bom em história, você vai tentar recordar o que aconteceu no mundo nesse período. No mundo, não no Brasil, no mundo. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra ali teve destaque o nazismo, né? Destaque negativo, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Rússia, os Estados Unidos. Foi mais uma guerra ali. Mas isso daqui, o que a Segunda Guerra tem a ver? Tem tudo a ver. Porque o Brasil, Getúlio foi mandando exércitos para a Segunda Guerra, né? Ele foi mandando soldados. E aí, mesmo o Brasil estando do lado dos vencedores na guerra, isso enfraqueceu o poder de Getúlio. Enfraqueceu o Estado Novo, fazendo com que o Getúlio Vargas sofresse muitas pressões, certo? Fazendo com que o Getúlio Vargas, tipo, ele quebrava, ele sofria muitas pressões, um ponto que, tipo, ô Getúlio, seu governo tá muito fraco, a guerra enfraqueceu, mesmo ele estando do lado dos vencedores. Porque mesmo ele estando do lado dos vencedores, Getúlio tinha um leve traço fascista, né? Ele não era fascista, ele não era, então nem vem acusar, mas ele tinha uns leves traços assim, simpatizantes, que deixava a população um pouco com medo. Mas ele não chegou a ser fascista nem nazista não, tá? Mas ele tinha uns leves traços assim, mas acho que era a dupla personalidade dele, alguma coisa assim, né? Mas tudo bem. E aí, isso enfraqueceu o governo dele, né? Fazendo. E ele não aguentou a pressão. Ele falou: quer saber? Eu já fiquei tempo pra caralho. Eu já tô aqui desde 1930, né? Eu já fiquei tempo pra caramba. Eu já tô aqui desde 1930. Eu já tô 15 anos nesse poder. Não quero mais. Deu nele? Não quero mais. E aí ele falou: já que vocês estão me pressionando, falando que meu governo tá fraco, sei lá o quê, então faz aí. E ele decretou que no final de 1945 teria novas eleições. Teria novas eleições para presidente da República Brasileira. Tudo bem? E em outubro,
Em outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto pelos militares. E com isso, por causa. Desculpa. E com isso, por causa da Segunda Guerra Mundial, e também por causa que, né, o governo já estava gasto, ele já estava 15 anos no poder, Getúlio Vargas foi deposto por militares e saiu do cargo. É uma curiosidade interessante que depois dele tem um governo, e depois desse outro governo tem ele de novo. Ele volta a governar de novo. Só que o novo governo dele depois, ele, por alguns historiadores, ele é considerado da era Vargas, e por outros historiadores ele não é considerado da era Vargas. Então, eu não considerei ele aqui, porque era uma era, é somente quando necessariamente continua, né? E no caso não continua, na minha opinião, então eu não incluí. Mas, só para ressaltar, que esse outro governo de Vargas não teve nada, tipo, nossa, que vale a pena estudar assim. Não deu muito certo esse governo, e no final ele acabou se suicidando. Ele colocou um testamento, né? Ele colocou um testamento aí, e eu sei que na última frase que ele disse no testamento foi a frase que eu falei no primeiro vídeo aqui da nossa playlist de História Vargas. Eu falei a primeira frase que era a última frase que ele falou foi: Eu saio da vida para entrar na história. Isso significando que cada um pode sair da vida, só que ele sempre vai estar lá na história. Então, entre aspas, Getúlio Vargas morreu, tá morto. Nem inventem a teoria da conspiração. Mas, na história brasileira, e possivelmente na história mundial, não sei se eles estudam ele lá fora, possivelmente não, mas enfim, ele está vivo. A gente estudando até hoje, ó. A gente está estudando ele. A gente está estudando o período que ele ficou. Então, eu vou colocar aqui só uma frase de efeito, que é essa frase aqui. Saio da vida para entrar na história. Então, o que tem depois da vida é a história. Foi isso que ele quis dizer, tá bom? A gente pode interpretar nesse sentido. Saio da vida para entrar na história. Tudo bem? Foi essa a última frase que Getúlio Vargas fez, assinou, escreveu com caneta de tinta azul no decreto dele. Ele escreveu, possivelmente ele falou em voz alta, para ver se ficava legalzinho, antes dele se suicidar. Tá bom? Então é isso. Na minha opinião, eu considero Getúlio Vargas como o melhor presidente que o Brasil já teve. Temos, porém, né, tem umas discussões aí, mas ele criou várias coisas boas. Ah, mas ele fez ditadura, sei lá o quê, sei lá o quê. Tá, mas ele criou coisas boas. Temos a CLT, né? Temos as leis trabalhistas aí. Sem ele, possivelmente não teríamos salário mínimo, não teríamos horas enumeradas, não teríamos a mulher na sociedade. Então, assim, é isso, cara. Basicamente é isso. Eu agradeço a todo mundo. E lembra da frase: eu saio da vida para entrar na história. Tudo bem? Obrigado a todo mundo. É isso. Valeu, galera. Até não sei quando. Essa é a minha única playlist. Junto com o naturalismo. Se você quiser me ver mais, vai lá. Vê a playlist de naturalismo. É isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E tchau. Eu saio da vida para entrar na história.